A doutrina da Terra plana. Shiur, lição, estudo. Sejam todos otimamente bem-vindos. Bisham Yahushua Amém. Em o nome de Yahushua Amém. Postem os seus comentários, deixem o seu like e, sobretudo, inscrevam-se em o nosso canal aqui na YouTube. A doutrina da Terra plana, Shiur, lição, estudo. São muitas polêmicas, né? Eu sou conhecido como o rabino polêmico da internet, porque quanto mais verdades, mais polemicidades. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Vamos lá. Eu vou começar com o aspecto material ou científico e depois vamos adentrar no aspecto espiritual. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Vamos a uma pergunta, não é? Quando a gente olha o navio, não é, que está no mar, aí ele vai indo para alto mar, aí daqui a pouco vai desaparecendo, não é? Como se existisse uma curvatura, não é, do planeta. Então muitos afirmam, né, que a Terra é um globo, é uma bola, não é? Porque este navio ele vai descendo, não é? Como se fosse uma verdadeira curvatura, não é verdade? Então vamos à grande resposta, não é? Porque toda grande pergunta merece uma grande resposta. Por que isto ocorre então, Rabino? Então vamos lá. Vamos falar aqui da Fata Morgana, certo? Que, a bem da verdade, é uma miragem, ou são miragens, não é? Então, através de telescópios, não é? Efeito de espelhamento, efeito de espelho, telescópio newtonianos, não é? O telescópio newtoniano ou telescópios newtonianos, né? Aumenta milhares de vezes, né? Os fenômenos visuais e ópticos, não é? A reflexão da luz, tá certo? É o efeito Fata Morgana, ou a refração da luz, não é? O efeito Fata Morgana é devido à refração da luz, tá certo? É uma ilusão, não podemos acreditar em tudo aquilo que vemos, meus amados amigos, meus amados irmãos, não é? Fata Morgana é uma ilusão, tá certo? Não tem nenhuma curvatura, não é? Já foi comprovado, inclusive, que a água ou as águas, né? Os oceanos, os rios, não é? Eles são planos. Ora, se 70%, não é, do planeta aproximadamente é formado de água e apenas 30% de terra, e a nossa querida Terra plana, não é? Poderia ser bem chamada também a nossa querida água plana, não é? Porque o nosso planeta não é um planeta Terra, é um planeta água. Baruch Hashem. Então, se a água é plana, né, o planeta é plano, a Terra é plana, né? Claro que existem altos e baixos relevos, montanhas, abismos, não é? Todavia, vamos prosseguir. Fata Morgana, né, uma ilusão. É a teoria da ótica aplicada aos fenômenos visuais, não é? Depois que perdemos, não é, a capacidade de vê-los, não é? Como é o caso de uma embarcação, por exemplo, né?
os barcos, né, não descem a linha do horizonte em função da curvatura, não. Não é uma fata morgana, é uma ilusão, né? É uma refração óptica, uma refração da luz, né? Testes em mais de 20 quilômetros em terra e água, né? 20 mil metros, etc., né? Também com 50 e 60 quilômetros, ou 50 ou 60 mil metros, né? Foram feitos, né? E até mesmo com 100 metros, né? Aliás, desculpem, com 100 quilômetros, né? Ou 100 mil metros, né? Projetadas, né? A horizontalidade, tá certo, das águas, né? Baruch Hashem, comprovando a planicidade das águas, os resultados acima, né? Na zona de Fresnel, né? Zona de rádio, né? A Fata Morgana, né? É uma miragem. O experimento da curvatura, tá certo? Geodésica na água com GPS, né? De alta precisão. Foram feitos, inclusive, por uma equipe brasileira, né? Do Instituto Zigurati, com mais de 20 mil metros, né? E também a 556 metros de altitude, né? O que bateu 566 metros de altitude, né? Bateu 553 metros. Na curvatura não existe nível, tá certo? Na curvatura não existe nível. Experimentos com laser, né, de 1,5 metros acima do nível da água, né, a 2 quilômetros ou 2.000 metros, sem desvios e sim planicidade, tá certo? 35 quilômetros de altura, né? O lago se vê plano, tá certo? Derrubada a esfericidade da nossa querida Terra, que é bem na verdade a nossa querida Terra plana, o nosso querido planeta. O plano e o nível, tá certo? Derruba a teoria da gravidade. O nível mede, tá certo? Inclinações, modelo de bolha, micro e macro, nivelamento da água, 71%, né, de lagoas, rios, mares e oceanos. Eu falei 70%, mas a bem da verdade ainda um percentualzinho a mais, um ponto percentualzinho a mais. São 71%, tá certo, de água, não é? E apenas 29% de terra, meus amados amigos, meus amados irmãos e irmãs, né? E aí a gente vê que não é a questão da gravidade, é a questão da densidade, do peso, né? É pressão e luz magnética, tá certo? É o chamado MDPL, né? Magnetismo, densidade, pressão e luz, formando a energia cinética, não é? Campo magnético terrestre. Eu queria dar uma pausa aqui e recomendar, né, para os amados Ahim, Vechaverot Ben Yahushua, recomendar para os amados irmãos e irmãs em Yahushua, né,
que assistam, tá certo, ao vídeo documentário, né? Terra Convexa, não é? Documentário, não é? Do Instituto Zigurati na YouTube, não é? Ele tem pouco mais de 1 hora, não sei, 1 hora e meia, more or less, mais ou menos, ou 1 hora e 30 minutos, tá certo? Então aí, continuando, tá certo, o MDPL, né? Magnetismo, densidade, pressão e luz. M de magnetismo, D de densidade, P de pressão, L de luz. Aí vem a energia cinética, campo magnético terrestre. Então vamos seguir. Nós também temos aí o nosso canal oficial, né? O Rabi Youssef Shalom Ben Emet, tá certo? Terra plana, né? E depois a Terra plana, parte 2. E agora estamos aqui na Terra plana, parte 3, tá certo? Que é a doutrina da Terra plana. Baruch Hashem. Então, o eixo imaginário não existe, tá certo? O eixo, vamos lá, olha, o nome já diz, eixo imaginário. Então, uma imaginário é uma coisa que a gente imagina, é uma imaginação, mas bem da verdade não existe. Então não existe o eixo imaginário. Isto é ilusão, gente. Acorda, povo de Elohim. O movimento timeless, tá certo, das estrelas, né? Alto grau de refração, teoria da curvatura da luz do Albert Einstein, né? Albert Einstein, né? Sondas atmosféricas acima da estratosfera, grande lente plana, lentes gravitacionais, ambientes macro e micro, simulação de computador. Nem sempre o que vemos representa a realidade, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Amém, vê amém, amém, amém. Então é assim, olha, não tem como viver no planeta sem nível e sem plumo. Quem é pedreiro, tá certo, ou trabalha na parte de construção, tá certo, ou de engenharia, não é? Sabe o que eu estou a falar. A Terra não gira, a Terra é imóvel. A cartografia afirma que não podemos ver nada além de 10 quilômetros, né? Então isso é um paradigma, tá certo? É uma mudança, né? Mudança de paradigma, né? 2.000 anos de engano, 2.000 anos, né, da Terra esférica caíram por terra. Baruch Hashem, Baruch Rabá, mas vamos continuar. Então aqui, olha, nós podemos observar, né, resumidamente, ao que estamos falando aqui, no momento, que é quando o navio desaparece, tá certo? Não é porque existe uma curvatura que ele está caindo, não. Os equipamentos, né, dos nossos cientistas brazucas, né? Nossos cientistas brasileiros, inclusive, gente. O povo brasileiro é muito inteligente, então prova isso, tá certo? Vamos seguir. Liberté, liberté. Non débauché, ou non débauché. Liberté, liberté, non débauché. Liberdade, liberdade, não libertinagem. O nosso povo perece por falta de conhecimento.
Nós devemos ter a liberdade, não deboche, liberdade, não devassidão, liberdade, não libertinagem, liberté, não deboche. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Vamos seguir. Vamos seguir. Baruch Hashem, deixa eu ver aqui, vamos para onde agora? Certo, ok. A doutrina da Terra plana, vamos continuar. Vamos lá. A ciência da NASA, ou a ciência enganadora da NASA, tá certo? Se baseia em evidências, e evidências não são provas, tá certo? Aí vem a pergunta, outra pergunta, não é? Por que as fotos, tá certo, do alto apresentam uma curvatura? Esta é uma outra grande pergunta, tá certo? E a toda grande pergunta merece uma grande resposta. Por exemplo, vamos entender, vamos para a ciência. Existem as camadas atmosféricas, tá certo? Que a bem da verdade são 5, não é? As camadas da atmosfera se dividem em 5. A primeira é a troposfera, a 10 quilômetros ou 10 mil metros, né, onde vemos aviões, nuvens, e por aí vai. Depois, a número 2, estratosfera, 30 quilômetros ou 30 mil metros, tá certo? Onde temos radiosonda, né, ou sondas, né, radiosondas, ou sondas espaciais para fazer pesquisas, etc., ou fazermos pesquisas, etc., etc. 3, a mesosfera. Olha só, a estratosfera, que é a segunda, 30 quilômetros, são 30 mil metros, gente. Então, a terceira, mesosfera, 60 quilômetros, né? Ou 65 quilômetros, tá certo? Ou 65 mil metros, né? Existem meteoros, etc. E aí vai subindo. Aí tem a 4, né? Número 4, a quarta camada, a termosfera, né? Com 400 quilômetros aproximadamente, onde vão os chamados ônibus espaciais, né? Etc. Então vamos agora à quinta camada, né? Que é a exosfera, né? 700 quilômetros ou 700 mil metros, né? Satélites, etc. Então vamos lá. Vamos entender, tá certo? Que o domo também se aplica à questão de uma lente plano terrena ou uma lente plano terrestre, né? Ou é a camada, né? Ou campo magnético de Van Allen, né? Sondas atmosféricas foram lançadas, tá certo? Observando que nós temos 2 tipos de satélites, né? O satélite o satélite geoestacionário e orbitais, ou satélites geoestacionários e orbitais, né? E a questão dos satélites existem realmente devido, né, ao campo magnético, né? Que os mantém no espaço. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então vamos falar as verdades, né? Resposta, né? Então vamos agora à resposta. Ora, a grande pergunta foi a seguinte, tá certo? Por que as fotos tiradas do alto, não é, apresentam uma curvatura? Esta é a grande pergunta, e toda grande pergunta merece uma grande resposta.
E a resposta, ou as respostas, são as seguintes: são duas respostas, né? Ou sejam, né, ainda, são dois fatores. Fator de número 1, em função da nossa grande lente plano terrestre, né, da nossa atmosfera, tá? Esta é a resposta número 1. Resposta número 2, a teoria que é mais interessante ainda, a teoria da curvatura da luz, proposta por Albert Einstein e comprovada experimentalmente em 1919, 1.919. Olha só, esta teoria da curvatura da luz de Albert Einstein, né, foi comprovada experimentalmente em 1919. Olha, comprovada experimentalmente é porque foi experimentada e comprovada, gente. Então, a massa de um grande objeto pode criar uma curvatura no espaço-tempo ao seu redor, capaz de curvar a trajetória de um feixe de luz em suas proximidades. Esse fenômeno se denominou de lentes gravitacionais. Tá bom? Vou repetir. Este fenômeno se denominou ou denominou-se lentes gravitacionais ou lente gravitacional no singular. Nem sempre o que vemos representa a realidade, observando que esta curvatura é só e somente observada acima da camada da estratosfera, acima de 30 mil quilômetros, ou acima de 30 quilômetros, tá certo? Ou acima de 30 mil metros de altura, onde foram lançadas sondas atmosféricas denominadas radiosondas, né, para esta pesquisa, tá certo? Então vamos lá. Deu para entender? Então não devemos acreditar. Da mesma forma que a gente vê um navio descendo, né, tá certo, com telescópios, né, potentes, etc, equipamentos potentes usados pela equipe de cientistas brasileiros, inclusive, do Instituto Zigurati, tá certo? Nós observamos que não tem a curvatura, ele segue. É da mesma forma este efeito que a gente vê acima de 30 quilômetros ou acima de 30 mil metros, tá certo? Ou ainda acima da camada da estratosfera, não é? Que é a segunda camada, tá certo? Que nós temos da atmosfera. Então só aí que nós vemos podemos observar esta curvatura, mas isto é uma outra ilusão, tá certo? Essa aí é comprovada pela teoria da curvatura da luz proposta por Albert Einstein e comprovada experimentalmente em 1919, tá certo? Denominadas também de lentes gravitacionais, tá? Então existem lentes especiais que tiram este efeito e que mostram a veracidade da nossa querida Terra plana. Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja. Agora, vamos para outro assunto, já respondemos, tá certo? É a questão dos navios e a questão também da visão do espaço, né? Não devemos acreditar em tudo que vemos. Agora, vamos lá. A questão dos polos, né? O Polo Norte, né? Nós temos a estrela Polaris, tá certo? Acima, né? Do centro da nossa querida Terra plana. E o Polo Sul, tá certo? É gelo, não é? A nossa querida Terra plana é imóvel, tá certo? O Polo Sul é cercado de gelo, tá certo? Existia um capitão, não é? Que ele fez uma pesquisa com o seu navio, né? O capitão Cook, e ele cercou toda a nossa querida Terra plana. Então fez uma viagem
por todo o nosso planeta e constatou que nas extremidades é gelo, companheiros. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja o Polo Norte, tá certo? É uma coisa muito forte também, né? A questão, aí tem em hebraico uma questão chamada Tsefun, né? Que é o norte, ou seja, aquilo que está escondido, não é? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, não é? Muita coisa, e o nosso povo realmente perece por falta de conhecimento, tá certo? Segundo os nossos sábios rabinos, não é? Existe o céu da terra, tá certo? Existe o céu, morreu, vai para o céu, tá, mas onde é que fica? No alto? Não, mas existe o céu da terra, tá certo? E tem a Guerrina também, tem o Guerrinon, a Guerriná, no Sheol, o Tercam, o abismo, o inferno, tá? E aí, para onde iremos? Esta é a pergunta. Quando a gente morre, a gente vai ou para o seio de Abraham, né, para o Gan Eden, né, ou para para o Gan Eden, né, para o jardim do Éden, né, para o seio de Abraham, o seio, para o braço, para o abraço, recebeu o abraço de Abraham. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então vamos lá, já vimos a questão dos polos. A nossa querida Terra plana também é imóvel. O que move em si são os ponteiros, tá certo? Os ponteiros, observando também que, deixa eu dar aqui uma fala sobre essa questão dos ponteiros, tá certo? O Sol e a Lua e o Sol, a Lua e o Sol e a Lua, são dois ponteiros, tá certo? De um grande relógio eletromagnético denominado Reiki Shamayim, o domo do céu ou domo celeste, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, observando também que abaixo da estratosfera, né, ou abaixo de 30 quilômetros, ou ainda abaixo de 30 mil metros, né, as fotos ou imagens tiradas, né, do espaço provam e comprovam a planicidade, né, da nossa querida Terra plana. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então vejam que é uma questão de efeito óptico da refração da luz. Baruch Hashem, inclusive teoria do Albert Einstein. Ou seja, ainda, não existe nenhuma curvatura, gente. Isso é uma ilusão. Inclusive, agora, na nossa Ketuv Shel Yahu, na escritura de Yahu, documento de Yahu, edição de número 2, nós também podemos encontrar a doutrina da Terra plana, gente. Inclusive o mapa, né, da nossa querida Terra plana atual, com os continentes divididos. Já vamos falar mais sobre isso, né? Porque existe um mapa antigo, porque os continentes eram juntos. Tá bom? Já a gente vai falar mais sobre essa questão. Então, de acordo com a Ketuv Shel Yahu, a escritura de Yahu, né, na Brit Hadashah, aliança consertada, aliança renovada, ou aliança restaurada, ou ainda a extensão Retorah Kedosh, ou a extensão a Kedosh Torá, a extensão de Torá sagrada, ou a extensão de Sagrada Torá, Besefer Giliana, em livro das revelações, ou em o livro de Apocalipse 1:7, né, segundo a versão ACF, né? Leiamos. A ACF é a versão Almeida Corrigida Fiel. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. E agora vamos para a versão NVI, que é a nova versão internacional. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém.
Agora vamos para a nossa versão, a versão Aketuv Shel Yahu, da escritura de Yahu. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos, a Eretz ou da terra, se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aleph men nun, ou Aleph, Kemetz Gedol men Tsere nun soft, ou ainda Aleph, Kemetz men Tsere nun soft, ou sem as pontuações, Aleph men nun men. Temos até um estudo sobre isso, sobre a palavra men. Baruch Hashem, eu convido que pesquisem em o nosso canal oficial na YouTube, porque nós temos também, inclusive, como estamos lançando agora vários vídeos em o nosso canal alternativo, Judaísmo Messiânico de Verdade, 2 pontos de exclamação. Baruch Hashem, se pôr lá na YouTube, vai logo para ele. Por favor, mais uma vez, inscrevam-se ao nosso canal. Então, olha, isso aqui é dito simplesmente a Sefer, ou a Sefer, né? É o livro que fala isso, né? A Sefer, o livro, tá certo? Que livro é esse, né? A Sefer Guiliana, ou livro das revelações, ou ainda o livro do Apocalipse. Tá certo? Então vamos agora ao comentário, né? Vamos agora ao comentário. Vamos lá. Se diz que todo olho o verá, no formato de terra globo ou terra bola, gente, não seria possível. E o que não é possível, simplesmente, matematicamente, pela lógica, é impossível. Então, para todo olho ver, então nós temos que habitar, que morar, numa terra plana. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Agora vamos entender aqui uma questão, vamos entender aqui uma outra questão. Existe o novo mapa da Terra plana, né, com os continentes divididos, inclusive no volume 2, ou a edição de número 2, que já está chegando, a previsão de lançamento, pela misericórdia de Hashem, Leolam Vaed, pela misericórdia do Eterno de sempre, né, pela misericórdia de Adonai Elohim Tsevaot, do soberano Yahu Elohim dos exércitos. A nossa expectativa é para lançarmos em março, no mês de março, tá? Esta importantíssima literatura, não é? Que é a escritura de Yahu, não é? No bom português, no bom hebraico, a Ketuv Shel Yahu, ou a escritura de Yahu, ou o documento de Yahu. Vejam só, né? A importância desta literatura, deste documento, meus amados ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Vamos seguir. Então, em outrora, existia um continente só, chamado Pangeia. Designa-se por Pangeia o continente que, descrito pela deriva continental, existiu entre, abre e fecha aspas, observem bem, de 200 a 540 milhões de anos durante a era paleozoica, segundo estudos. Olha, por que eu falei entre aspas, né? Porque isto é outra grande mentira. Depois vamos gravar este vídeo, né? A nossa querida Terra plana, ela é jovem, ela não tem milhões e milhões de anos, assim como é dito, tá certo? A nossa Terra, ela tem em torno de 6.000 anos aproximadamente. 6.000 anos, meia dúzia mil anos, 6.000 anos. É bem diferente de 540 milhões ou milhões e milhões de anos, gente. Isso é uma mentira. Chega de mentira. Vamos falar mais sobre essa questão da mentira, viu? Vamos lá.
que inclusive aqui eu estou vendo uma animação mostrando a separação de Pangeia, coisa linda, não é? Então, Baruch Hashem, vamos entender a etimologia. A palavra origina-se do fato de todos os continentes estarem juntos. Pan, do grego todo, inteiro, e exprime a noção de totalidade, universalidade, formando um único bloco de terra. Geia, ou Gaia, né? Ou G, como a titã grega que personificava a terra com todos os seus elementos. Vamos redefinir essa questão da etimologia. Então, Pangeia significa toda a terra, tá certo? Toda a terra, ou toda a terra. Baruch Hashem, porque existe uma cacofonia aí, não é? Toda a terra e toda a terra, então toda a terra. Então, Baruch Hashem, vamos seguir. A questão de megacontinentes passaram-se, abre e fecha aspas, milhões de anos, na realidade 6.000 anos, até que Pangeia se fragmentou, dando origem a 2 megacontinentes, né? Gondwana e Laurásia. Esta separação ocorreu lentamente e ocorreu deslocando sobre um subsolo oceânico de basalto, né? Gondwana, não é? A parte correspondente à América do Sul, África, Austrália e Índia denominava-se Gondwana, região da Índia, né? E Laurásia, o resto do continente, onde estava a América do Norte, Europa, Ásia e o Ártico, se denomina Laurásia. A Pangeia era cercada por um único oceano, tá certo? Pantalassa, existência. A existência de Pangeia foi sugerida pela primeira vez no início do século XX pelo meteorologista alemão Alfred Wegener, né, que criou uma gigante polêmica entre a classe científica da época. Wegener teve como ponto de partida para a sua teoria, né, os contornos semelhantes das costas da América e da África, os quais formariam um encaixe quase perfeito, né, da América com a África. Observem bem, os quais formariam um encaixe quase perfeito. No mapa mundi, né? Podem observar. No entanto, não foi esta observação que foi usada como prova na sua fundamentação científica, mas a comparação de fósseis encontrados nas regiões brasileira e africana. Olha só, porque o mapa, de acordo com o mapa mundi, se a gente observar, né, o mapa do Brasil e da África, né, observem que ele encaixa perfeitamente, né? E a África, né, no mundo antigo, Israel, né, a África fazia parte de Israel, consequentemente o Brasil também fazia parte. Então o Brasil foi uma fragmentação, aliás, uma desfragmentação de Israel com o decorrer do tempo, e a constatação de que os animais que lá tinham vivendo eram os mesmos, como estes, não seriam capazes de atravessar um oceano. Wegener, ou Alfred Wegener, né, concluiu que tinham vivido no mesmo ambiente em tempos remotos. Esta teoria não foi inicialmente aceita, sendo até ridicularizada pela classe científica. Foi confirmada somente em 1940, 10 anos após da morte de Alfred Wegener. Agora, devemos levar em consideração também tectônica de placas, ou as placas tectônicas, tá certo? As placas tectônicas, né, que foram se separando. Não com milhões de anos, né, mas com milhões de anos, mas dentro de 6.000 anos, né, 6.000 anos, 5.000 anos, 4.000 anos, 3.500 anos, 3.000 anos, e por aí vai. Aí foi devido à questão da separação, né, inclusive eu acredito das placas tectônicas, né.
Mas antes, o que havia, gente, nos primórdios da civilização, era um supercontinente, não é? Já já vamos falar mais sobre isso, não é? Onde já já vamos falar mais sobre isso. É que a água era uma verdadeira sopa alimentícia, tá certo? Então a teoria da biogênese, né, heterotrófica, não é? Que todo ser vivo vem de outro ser vivo semelhante, né? E heterotrófica ou heterotrofismo, né? Que tudo teve origem na água, gente. Baruch Hashem. Então vamos seguir. Existem ligações externas, tá certo? Vídeo Pangeia e a deriva dos continentes. Vídeo em extensão. Perspectiva histórica pela USGS, em inglês. E a primeira é em inglês também. Vídeo Pangeia e a deriva dos continentes. Tá certo? Em inglês. E a perspectiva histórica pela USGS, em inglês. E o vídeo Animation Pangeia, em inglês também. Baruch Hashem. Baruch Rabá. Bendito seja o nome, bendito seja, não é? Hoje nós temos os continentes do mundo: África, América, Antártida, Ásia, Austrália e Europa, não é? Mas a anteriori, não é? Tínhamos a Eurafrásia, a Eurásia, a América do Norte, a América do Sul e a Oceania. Antigos supercontinentes, né? Gondwana, Laurásia, Pangeia, Panótia, Rodínia, Colômbia, Kenorland, Nena, Esclávia, Ur e Vaalbara. Continentes históricos: Amazônia, Ártica, Ásia, América, Atlântida, Avalônia, Báltica, Ciméria, Congo, Euramérica, Kalahária ou Kalahária, Cazaquistânia, Laramídia, Laurência, norte da China, Sibéria, sul da China e Antártica Oriental. Continentes submersos: Planalto de Kerguelen, na Zelândia. Possíveis futuros supercontinentes: Pangeia última, Amásia e Novo Pangeia. Continentes míticos e hipotetizados: Atlântida, Lemúria, Meropes, Mu, Hiperboreia e Terra Australis. Subcontinentes: árabe-indiano. Este é um fragmento continental protocontinente. Baruch Hashem. Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então agora deu uma esquentada, não é? O assunto. Agora vamos para cá, para a gente concluir o lado material, tá certo? O lado material ou científico da coisa. Recapitulando, né? Hoje nós temos o mapa atual da Terra plana, tá certo? O mapa oficial e atual, com os continentes já divididos ou subdivididos. Mas a anteriori, tá certo? Era um continente só, tá certo? Então a Pangeia, não é, com acento agudo na letra E ou na vogal E, não é? Ou sem um acento agudo, tá certo? Na vogal E ou vogal E, não é? É um substantivo feminino, né? Dentro da geologia, segundo Alfred Wagner e outros autores, né? Um supercontinente hipotético, tá certo? E único que teria existido na Terra até o período Cretáceo, né?
aproximadamente entre 136 milhões e 66 milhões de anos, né? Que a gente sabe que não é verdade, mas é assim que está escrito, o qual, ao se fragmentar, teria dado origem aos continentes atuais. Baruch Hashem, eu peço que pesquisem, não é? Então, Pangeia, não é? Se divide hoje em 6, tá certo? Eurásia, América do Norte, América do Sul, África, Índia, Antártica e Austrália. Vamos lá. 1, Eurásia. 2, América do Norte. 3, América do Sul. 4, África. 5, Índia. 6, Antártica. E 7, Austrália, tá? A gente, quando fala América do Norte, ou North America, né? Em inglês, ou América do Sul, South America, ok? Então aqui concluímos, né? Estou vendo aqui, ó, já em New Standard Map of the World, né? Tá certo? No mapa oficial da Terra plana, que aqui fica certinho, não é? O continente dividido, que era um só, e subdividido, fica com o mapa atual da Terra plana, idêntico ao continente de Pangeia, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, né? Então, o nosso povo peca, não é por falta de conhecimento, tá certo? Agora vamos adentrar, não é, no principal que eu acho, tá certo? Que é a questão do aspecto espiritual. Primeiro tivemos o aspecto material e científico. Agora vamos para o aspecto espiritual. Baruch Hashem, terra plana nas escrituras. Eu vou resumir bem rápido em português mesmo, ok? Isaías 40, 22, Provérbios 8, 27, Jó 26, 10. A terra não move. Salmo 104, 5, Salmo 93, 1, 1 Crônicas 16, 30, Salmo 96, 10. Os limites da terra. Deuteronômio 28, 49, Deuteronômio 28, 64, Deuteronômio 33, 17, 1 Samuel 2, 10, Jó 37, 3, Jó 38, 13, Salmo 46, 9, Salmo 48, 10, Salmo 59, 13, Salmo 61, 2, Salmo 65, 5, Salmo 67, 7, Salmo 72, 8, Salmo 98, 3, Salmo 135 ou 135, 7, Provérbio 17, 24, Provérbios 34, Isaías 5, 26, Isaías 26, 15, 40, 28, 41, 5, 41, 9, 42, 10, 43, 6, 45, 22, 48, 20, 49, 6, 52, 10, Jeremias 10, 13, 16, 19, 25, 31, 51, 16, Miqueias 5, 4, Zacarias 9, 10, Atos 13, 47, a terra tem cantos, Isaías 11, 12, Apocalipse 7, 1, a terra tem pilares, Jó 9, 6, Salmo 75, 3, ou Salmo 7,5, verso 3, 1 Samuel 2,8, a terra tem uma face, Gênesis 1,29, 4,14, 6,1, ou meia dúzia 1, 6,7, ou meia dúzia 7, 6,3, 7,4, 8,9, 11,8, 11,9, 41,56, Êxodo 10,5, 10,15, 32,12, 33:16, Números 12:3, Números 22:5, 22:11, Deuteronômio 6:15, 7:6, 1 Samuel 20:15, 1 Reis 13:34, Jó 37:12, Salmo 104, 30, Jeremias 8:2, 16:4, 25:26, 28:16, 34:6, aliás, Ezequiel 34:6, 38, 20, 39, 14, Amós 9, 6 e 9, 8, Zacarias 5, 3, Lucas 21, 35, Atos 17, 26, Apocalipse, né, que é o Guiliana, né, ou Revelações 20, 11,
do topo de uma árvore. Daniel 4:11 e 4:20, do topo de uma montanha. Matitiarro ou Mateus 4:8, o sol se move. Jonas 4:8, Naum 3:17, Eclesiastes 1:5, Levítico 22:7, Deuteronômio 23:11, Josué 8:29, 2 Samuel 3:35, Amós 9:8, Isaías 60:20, Deuteronômio 24:15, Miqueias 3:6, Efésios 2:26, Êxodo 22:26, Deuteronômio 11:30, Deuteronômio 24:13, Gênesis 15:12, Êxodo 17:12, Deuteronômio 16:6, Josué 1:4 e 10:27, 1 Reis 22:36, 2 Crônica 18:34, Daniel 6:14, Jeremias 15:9, Mateus 5:45, Gênesis 19:13, Êxodo 22:3, Tiago 1:11, 2 Samuel 23:4, Números 2:3, Josué 12:1, Salmos 51, Salmo 113:3, Isaías 41:25, Isaías 45:6, Isaías 49:10 e 59:19, Marcos 16:2, Marcos 16:2, Salmo 51, Malaquias 1:11, Gênesis 32:31, Números 21:11 e 34:15, Deuteronômio 4:41 e 4:47, Josué 1:15, 13:5, 19:12, 19:27, 19:34, Juízes 20:43, 8:13, 9:33, Gênesis 15:17, Juízes 14:18 e Juízes 9:14, 2 Samuel 2:24, anomalias do sol, Isaías 38:8 e 60:20, Jó 9:7, Josué 10:12 a 14, Abacuque 13:11, certo? Agora sim, agora a gente vai ler, tá certo? Alguns destaques, tá certo? Da doutrina da Terra plana. Baruch Hashem, aqui apenas mencionamos alguns dos principais. Agora nós vamos ler. Agora aqui o caldo vai engrossar espiritualmente, no ótimo sentido da palavra, Baruch Hashem, ou no ótimo sentido da frase. A terra criada antes do sol, tá certo? Sefer Bereshit, livro de Gênesis 1 a 4, e Sefer Bereshit, livro de Gênesis 1, 14:1. Ou aliás, Sefer Bereshit, livro de Gênesis 14:1, né? Então, leiamos. Ele dispara seus relâmpagos e manda que estes cortem toda a extensão do céu. Ordena que se dirijam velozmente para os confins da terra. Agora, Jó 37:3, né? De acordo com a versão da Bíblia King James, ou da escritura King James, né, KJ? A terra toma forma como barro sob o trabalho do sinete, e tudo nela se observa como as cores de uma roupa. Jó 38:14, escritura King James ou escritura KJ, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassem seu ordenamento, quando assim assinalou as balizas dos alicerces da terra. Baruch Hashem, agora vamos para Provérbios 8:29, também de acordo com a King James, né, a versão KJ, a versão King James da Escritura Sagrada. Antes eu quero observar o seguinte, olha, estamos falando aqui em nada mais, nada menos que 341 provas escriturais. 341 referências e concordâncias escriturais, gente. 341 provas escriturais. Vamos seguir, estamos lendo aqui apenas algumas delas. Provérbios 8:29.
Ele é o que está sentado em seu trono, acima da cúpula da terra, ou acima do domo da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende o céu, né? Estende o domo como uma cortina, e o desenrola como tenda para nela morar. Olha só, o céu muitas vezes se aplica o próprio Shemaim, né, ao domo. Baruch Hashem. Então, agora, Sefer Yeshayahu, o livro de Isaías 40:22. A Shamaim, ou céu ou domo, revela que Vod a Elohim, ve Arekia, a honra de Elohim, e o domo proclama a obra de suas mãos. Olha só, o domo proclama a obra de suas mãos. Isaías 40:22. Sefer Terrilim, o livro dos Salmos 19:1. Também de acordo com a KJ, a versão KJ, ou a versão da escritura King James, Terrilim, ou Salmos 19:1, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassem seu ornamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra. Provérbios 8:29. Determina o horizonte sobre a superfície das águas, para que sirva de limite entre luz e trevas. Jó 26:10. O Sefer Iov, né? O Sefer Iov, é o livro de Jó 26:10. Quando as águas se tornam duras como a rocha. Olha só o domo aí, ó. E a superfície do abismo se congela. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Iov, Sefer Iov, é o livro de Jó 38:30. Também de acordo com a versão KJ, ou de acordo com a versão King James. Quem subiu ao céu, ao domo, e lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual o seu nome e o nome de seu filho? Respondei-me, se é que eu sabes. Livro de Provérbios 34, também de acordo com a versão KJ, King James. Elohim que estende o céu do norte sobre o espaço vazio. Olha só, aquilo que eu falei anterior, ó. Elohim que estende o céu do norte sobre o espaço vazio e suspende e equilibra a terra sobre o nada. Baruch Hashem. Sefer Iov, livro de Jó 26:7. Versão King James, ou versão KJ. Porventura podes, como Elohim, estender Aráquia, né? Ou domo, que é sólido como um enorme espelho de bronze. Inclusive tem literatura hebraica do nosso povo falando sobre essa questão, gente. Baruch Hashem. Inclusive, né, Besefer Zohar, né, no livro do Esplendor, tá certo? Porque este espelho reluz, né? É como se fosse um espelho de bronze, né? Então, esplendor, né? Zohar. Então, tudo atrelado à cultura do nosso povo. Inclusive, de acordo com a cultura do nosso povo antiga, né? Tem o formato da terra, como o nosso povo sempre teve o formato da nossa querida terra plana, Baruch Hashem. Hoje em dia não, que mudou, Israel não é mais o mesmo. E o sol se levanta no horizonte ao fim, lamentavelmente, não é? Não se trata de antissemitismo. O sol se levanta, vamos ler, Iov ou Jó 37:18. O sol se levanta no horizonte e ao fim do dia se põe, depressa volta ao lugar de onde se levanta para um novo dia. Olha, observem que há o deslocamento do sol, não é? Que o sol se move e a lua não é o nosso planeta, não é?
mas o Sol e a Lua, que são esses dois ponteiros, é que se movem em torno da nossa querida plana. O livro de Eclesiastes, né, 1:5, né, é que agora estamos aqui em mais algumas referências, né, e concordâncias escriturais. Ele é o que está sentado sobre a Arequia Aeretz, né, o domo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende a Shamaim, ou céu, como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. Sefer Yeshayahu, o livro de Isaías 40:22, quando fixava ao mal o seu termo para que as águas não transpassassem o seu mando, como quando compunha os fundamentos da terra. Olha só, os limites, né? Do Polo Sul, né? Que é a extremidade aérea ou da terra. Veja que a ciência verdadeira, ela bate com a escritura de Yahweh. É o livro de Provérbios 8:29, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz. A luz é a verdade. Emet, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Elohim. Sefer Yahuchanan, no livro de João 3:20-21. Ani Aleph ve Atav, eu sou o Aleph e o Tav, o princípio e o fim, o primeiro e o último, nome, né? O primeiro e o último, mas o primeiro e o último o quê? O princípio e o fim, o primeiro e o último o quê? O princípio e o fim, o primeiro e o último, nome, tá? Porque muitos nomes em hebraico começam com o nome do Eterno, Yahweh, né? E também terminam com o nome do Eterno, Yahweh, né? E aí a gente já sabe os exemplos, né? Então vamos seguir. Bem-aventurados aqueles que guardam os meus mitzvot, a Torá, mandamentos de Torá, para que tenham direito a Eitz Haim, ou a árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas, mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira, ou qualquer que ama e comete a sheker, mentira, falsidade. Gente, por favor, isso é muito forte, porque dá uma importância incrível à doutrina da terra plana. Eu quero dar uma pausa aqui e falar, tá certo? A doutrina da terra plana, com 4 provas escriturais, não é? Com 4 referências e concordâncias escriturais, nós temos um dogma. E com 8 provas escriturais, ou com 8 referências e concordâncias escriturais, nós temos uma doutrina. Imaginem os senhores 341 provas ou referências escriturais. Para o céu, continuemos. Sefer Guiliana, livro do Apocalipse ou livro das Revelações, 22, 13, 14 e 15. Ou Sefer Guiliana, o livro do Apocalipse ou livro das Revelações, 22, 13 a 15, disse Yeshayahu, ou Isaías, isto te será sinal da parte de Yahweh, de que Yahweh cumprirá a devar, ou a palavra que disse, não ainda milá, adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás, disse então Amelech Hisquiyahu, rei Ezequias, ou Hisquiyahu, Ezequias, é fácil que a sombra decline 10 graus, não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então a nave Yeshayahu, o profeta Isaías, clamou a Yahweh, e Yahweh fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acais. Então olha só, então o voltor no tempo, né? Que é uma coisa incrível, né? Relacionado também ao tempo e espaço na Escritura Sagrada. Sefer Melechim Aleph, livro de 2 Reis, 20, de 9 a 11, ou Sefer Melechim Aleph, livro de 2 Reis, 20, 9, 10 e 11.
Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. Sefer Yeshayahu, o livro de Isaías 38:8. Eu sou o pão vivo que desce a Shamaim ou do céu. Se alguém comer deste pão, viverá Leolam Vaed. Vê Alechem, né? Ou seja, para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei, Lechaim Rolam, pela vida do mundo. Sefer Yahuhanan, livro de João 6,51. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Olha só, as estrelas caindo do céu, não é? Então, essas pedras luminares, né, ou pedras luminosas, né, que não são tão grandes, né, também não são tão pequenas, mas são muito menores do que são ditas, né, mas cairão, as estrelas cairão do céu, né, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Inclusive, essa questão das estrelas dá um outro shiur, tá? Existe um outro estudo sobre essa questão aí que é muito forte, tá? Fica para uma próxima. Sefer Guiliana, livro do Apocalipse, ou livro das Revelações, 6:13-14, tá bom? Agora, vamos a outra. E eu, Ahim, ou irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho a Elohim, ou de Elohim, não fui com sublimidade a Devarim, ou a Rochmá, de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Yahushua HaMashiach, a Yahushua o Messias, a este crucificado, na cruz de Tamuz, que é a cruz em forma de T. Esta é a verdadeira cruz que foi crucificado, o nosso querido Messias, o nosso querido mestre Yahushua, não é? E aquele mais de 1 milhão de Yahudim Notzerim, né? Yahudim Notzerim, judeus messiânicos, não é? Foram mortos em cruz em forma de X, tá certo? Na perseguição romana, não é? Que o pessoal diz que foi a igreja primitiva. Não tem nada a ver, tá certo? O cristianismo foi uma ramificação do judaísmo messiânico. Esta é que é a grande verdade. Então, estas cruzes em forma de X, não é? Os judeus messiânicos eram crucificados nelas, amarrados, pregados, jogavam óleo, queimavam, né? Foi uma carnificina terrível. Até hoje o nosso povo é perseguido. Então, e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Veá Devari, e a minha palavra, né? Aliás, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em Devarim ou Milim, ou ainda palavras persuasivas de Rochmá ou sabedoria humana, mas em demonstração, Aruach Veá Gevurá, de espírito e de força, para que a vossa emuná ou fé não se apoiasse Bechochmá, Aishim, em sabedoria de homens, mas a Gevurá a Elohim, no poder de Elohim. Todavia falamos, Rochmá, sabedoria entre os perfeitos, não, porém, Rochmá, Reolam, ou a sabedoria deste mundo, Loanissim, Aolam, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a Rochma Elohim, a sabedoria de Elohim, a Sod, né, oculta em mistério, o qual Elohim ordenou antes dos séculos para a nossa kevod de honra, o qual Loa Sarim Aolam, nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam Adenai a Kevod, né? Ou ao soberano da honra, nosso querido mestre Yahushua, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram a Aish, né? Ao coração do homem,
são as que Elohim preparou para os que o amam, mas Elohim nulas revelou, le ruachô, né? Pelo seu espírito, porque Aruach, o espírito penetra todas as coisas ainda a Sod Elohim, as profundezas de Elohim, porque qual a Shem dos homens sabe as coisas Aish do homem, senão Aruach Aish, né? O espírito do homem que nele está, assim também ninguém sabe as coisas a Elohim de Elohim, senão Aruach Elohim, o espírito de Elohim. Mas nós não recebemos Aruach Olam, ou o espírito do mundo, mas Aruach, o espírito que provém de Elohim, tá certo, do poderoso, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Elohim, as quais também falamos, não com devarim ou palavras, mas com Chokhmah, Aish, a sabedoria humana ensina, mas com as que Aruach HaKodesh, o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, Aish Olam Hasseh, o homem natural, não compreende as coisas Aruach Elohim, ou do Espírito de Elohim, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Mas o que é espiritual discerne bem, colhe tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente, Adonai, ou do soberano, né? Adonai do soberano, ou Adonai, para que pudesse instruí-lo, mas nós temos a mente, a Mashiach, ou do Messias, Sefer Korintiach Aleph, Bet Aleph, ou livro de 1 Coríntios 2, 1 a 16, então Yahushua falou a Yahu, Beyom Ben, no dia em que Yahu deu os amorreus nas mãos a Bnei Israel, dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelenses, sol detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Askelon, e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou e seus inimigos. Isto não está escrito Besefer Ayashar, no livro de Jasher, né? Ou no livro dos justos, né? Ou no livro do justo, o sol, pois, se deteve no meio a Shamaim, do céu ou do domo, e não se apressou a pôr-se. Quase Alefion, um dia inteiro, e não houve Yom, ou dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo Yahu assim a voz de um homem, porque Yahu pelejava por Israel. Sefer Yahushua Ben Nun, livro de Josué, filho de Nun, 10, 12 a 14. A terra toma forma como o barro sob o selo, e tudo nela se vê como uma veste. Sefer Iov, livro de Jó 38, 14. As nações marcharam por toda a superfície ou largura da terra, né, a Eretz, e cercaram o acampamento ou arraial, né? A Kedoshim dos santos, a cidade amada, mas Aleph Esh, um fogo desceu, né? A Shamaim do céu e as devorou. Sefer Guiliana, livro do Apocalipse ou livro das Revelações 29. Vê a Eretz, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face a Tehom, ou do abismo. Vê Aruach Elohim, e o espírito de Elohim se movia sobre a face das águas, né? Sefer Bereshit, ou livro de Gênesis 1, 2. A Shamaim, o céu declara a Kevot Elohim, vê a Harekia, né? Ou seja, a honra de Elohim, e o domo anuncia a Avodá, ou a obra, né? O trabalho de suas mãos. Arekiam, ou domo, anuncia o trabalho de Elohim. Sefer Terrilim, livro dos Salmos 19, 1. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, disco da terra. Olha só, o disco é como se fosse um disco, tá?
cujos moradores são para ele como gafanhotos, e é ele o que estende a Shamaim, ou céu, como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 40, 22. Antes de seguir, tá certo? Eu quero observar que tem o documentário da Terra convexa, não é? Mas não há aquela convexidade, aquele continente a mais, mesmo que haja, mas é dentro do círculo plano, porque é assim que está escrito, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Vamos seguir, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, mas quem pratica a Emet, ou a verdade, vem Raor para a luz, a fim de que todas as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Elohim. Sefer Yahuchanan, livro de João 3, 20 a 21. Quando fixava ao mar o seu termo para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos a Eretz ou da terra, livro de Provérbios 8, 29 ACF, ou versão ACF, ou versão da Almeida Corrigida Fiel, quando determinou as fronteiras do mar, Leamaim, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces a Eretz ou da terra, livro de Provérbios 8, 29, segundo a versão NVI. A gente queria fazer um vídeo mais curto, mas esse assunto é muito extenso, não é? Também bastante polêmico, então não dá, gente. Ani Aleph ve Atav, eu sou o Aleph e o Tav, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, ou o primeiro e o último nome. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mitzvot, ou mandamentos, para que tenham direito a Eitz, a Haim, a árvore da vida, e que possam entrar na cidade pelas portas, mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a sheker, ou a mentira, qualquer que ama e comete ou pratica a mentira, se chama atirgul asheker, né? A prática da mentira no bom hebraico. A Sefer Guiliana, livro do Apocalipse, ou livro das Revelações 22, 13 a 15. Observando também que a terra é uma estufa, segundo o judaísmo messiânico da sinagoga Beit Yahu Elohim Tsevaot, a terra plana é uma estufa. Pesquisem. Significa estufa. Meus amados ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Sefer Kefabet, o livro de 2 Pedro 3, 1 a 18. Aboshel Yahu, a vinda de Yahu. O criacionismo do soberano Yahu Elohim e o seu evolucionismo e a sua biogênese e a sua hipótese heterotrófica, no sentido em que, nos primórdios da civilização, como já falei anterior, a água era uma verdadeira sopa alimentícia, deixando bem claro que o soberano Yahu Elohim é o criador, a Shamayim a Eretz, do céu e terra, e que a idade de Olam não fica em torno de 6.000 anos e não de milhões de anos. Todavia, nada impede que o soberano Yahu Elohim tenha utilizado-se ou feito uso dos temas acima supracitados, criacionismo e evolucionismo, biogênese e da hipótese heterotrófica no sentido da sopa alimentícia. Baruch Hashem. Ashof Olam, o fim do mundo será por meio do fogo e não mais por meio da água. Amados, já é esta a segunda carta que vos escrevo, em ambas as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do mandamento,
a Kedoshim Neviim, dos santos profetas, e a mitzvah Adonai, ou Ve Mashiach, ou pelos santos profetas, e do mandamento do soberano e Moshiach, ou Salvador, dado mediante os vossos rabinos, ou os vossos silichim, que são os rabinos judeus messiânicos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, não é? Andando segundo as suas próprias concupiscências. Falo dos globalistas, não é? Etc, etc. E dizendo que esta é a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, vamos seguir. Pois eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Elohim, Adevar Elohim ou Amilá Elohim, já desde a antiguidade existiram o Shammai Ve'aretz, o céu e terra, e foi tirado da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, afogado em água, dilúvio, mas a Shammai Ve'aretz, ou o céu e a terra de agora, pela mesma Devar Milá, a palavra, tem sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição a Eshem Goim, ou a perdição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para Yahweh é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Yahweh não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Virá, pois, como ladrão, no dia em que Yahweh, do qual o Shammai, ou céu passará, ou domo, né? Com o grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e Ve'aretz, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Elohim, em que o Shammai, ou céu, em fogo se dissolverá, e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novo Shammai, ou novo céu, um novo domo, e uma nova Eretz, ou terra, nos quais habita a justiça, a tzedakah, tá? Inclusive o dízimo, né? Que o dízimo é para a caridade. Então, o dízimo é tzedakah, o dízimo é caridade, o dízimo é tzedakah. Tzedakah é dízimo. Justiça, tá bom? E é caridade também, para os pobres. E a Rucho é o dízimo de Elohim. Mas isso é um outro assunto. Vamos seguir aqui. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por eles sejais achados imaculados e irrepreensível em Shalom, Beshalom, ou em paz, e tende por Yahushua salvação e longanimidade de Adeneno, nosso soberano, como também o nosso amado Ari Shaul, ou nosso irmão Shaul, vos escreveu segundo a Chokhmah, né, ou a sabedoria que lhe foi dada. Vamos lá. Como faz também em todas as suas epístolas, né, ou cartas, nelas falando acerca destas coisas, mas quais há pontos difíceis de entender, e que os indoutos inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Eu queria aqui dar uma vírgula, né, também observando que nós vamos colocar como miniatura, tá certo, deste áudio vídeo shiur, o antigo mapa da Terra plana, né, o mapa antigo da Terra plana, não é? Em que só tínhamos uma porção de terra, né, o Pangeia, onde a água era uma verdadeira sopa alimentícia, etc, etc, como já falamos.
Vós, portanto, amados, vamos repetir, como faz também em todas as suas epístolas, nela falando acerca destas coisas, mas quais há pontos difíceis de entender e que os indoutos inconstantes torcem, como o fazem também com as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens, Aishiam ou homens perversos, homens perversos, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei no favor imerecido e no conhecimento adeneno, né, do nosso soberano e Moshiach, Salvador, né, Moshiach Yahushua, né, Hamashiach, o Messias, né, o nosso querido mestre Yahushua, a ele seja dada que vó de honra, né, assim agora como o dia da eternidade, né? Archaive veleolam vaed veleolemeulamim. Amém, amém. Agora e para todos, sempre e por toda a eternidade, em o nome dele próprio, em nome de Yahweh, em nome de Yahushua. Hashemot Emetim Yahweh, Yahushua, os verdadeiros nomes. Yahushua é Yahweh, Yahweh é Yahushua, gente. Então vamos seguir. Vamos seguir. Então, olha, relativo à terra esférica, tirem suas conclusões. Olha só, ficarão de fora os cães, feiticeiros, adúlteros, homicidas, idólatras, e todo que ama e pratica, né, a sheker, ou tirgul a sheker, ou que ama, né, mas que pratica mentira. Terra esférica, tirem suas próprias conclusões. Eu, Yahushua, enviei o meu malach, ou anjo, para vos testificar estas coisas em favor das Keilot e Yahudim Notzerim, né? Sinagogas judaicas messiânicas. Eu sou a raiz e a geração de David, ou Davi, a resplandecente, né? Kohav Shachar, estrela da manhã. Olha só, muito forte isso. E o espírito e a noiva, né, que é a sinagoga, dizem vem. E tu falo da sinagoga judaica messiânica, ou das sinagogas judaicas messiânicas. A Beit Knesset e a Yahudim Notzerim, Berusham. E quem ouve diga vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser receba gratuitamente, né? A Maim Haim, né? Ou a água da vida. Eu testifico a todo aquele que se ouvir as palavras da profecia, né? A nevoar da profecia deste Sefer, deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Elohim lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das Devarim, Miliam ou palavras, a Sefer, ou das palavras deste livro, desta nevoar, a profecia, Elohim lhe tirará a sua parte da árvore da vida, né? A Eitz Haim, e da cidade santa que estão descritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz certamente cedo venho. Amém. Vem Adem Yahushua, vem soberano Yahushua. O favor imerecido a Adem Yahushua, do soberano Yahushua, seja com todos. Amém. E aqui está uma nota sobre o favor imerecido, né? Os termos ou as frases favor imerecido no idioma de língua hebraica são Lorav Yachem, favor imerecido, ou Lorav Yachesed, favor imerecido. Betoratana, né? Nós temos Lorav Yachem, ou, aliás, Lorav Yachem, favor imerecido, né? E Bebrit Hadashah, nós temos Lorav Yachesed, né? Favor imerecido, né? Hesed, que além de favor, né, é bondade. Então, pelo seu favor imerecido, ou pela sua bondade merecida, pelo seu favor ou pela sua bondade,
imerecidos, né? Imerecidos é que somos salvos. Baruch Hashem, diferente de graça, a graça é outra coisa. Sem mais que o favor imerecido, né? A Arachem, misericórdia, né? Veá e Yeshua, né? E a salvação, Hashem Leolam Vaed, do eterno de sempre, ou Agedol Amelech Yahweh Elohim, do grande rei Yahweh Elohim, possa alcançar a muitos seres humanos em o nome de Yahushua HaMashiach. Amém, 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 amém. Shalom Aleichem, né? Adevar Yahweh, a palavra de Yahweh fala por si só, fala por si somente, fala por si própria ou fala por si mesma. Quanto à grande pergunta, se não cremos na doutrina da terra plana, iremos para o Sheol, para a Guerrina ou para a Guerrinom, ou Leatechol, para o abismo ou para o inferno? Grande resposta. Mais uma vez repito, Adevar Yahweh Elohim, a palavra de Yahweh Elohim, ou Amilah Yahweh Elohim, a palavra de Yahweh Elohim, fala por si mesma, cada um tire as suas próprias conclusões. Shalom Aleichem, shalom a todos. É o que deseja. Este é o judaísmo messiânico da sinagoga Beit Yahweh Elohim Tsevaot. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Agora vamos para cá, vamos seguir aqui, pera lá. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Observem bem. Sefer Guiliana, livro das revelações, 1:3, bem-aventurado que lê e bem-aventurados que ouvem as palavras desta navoá ou profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Sefer Guiliano, o livro das revelações, 1:8, Ani Aleph, Veani Tav, eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Hashem, né? Diz a Yahweh Elohim, diz Yahweh poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. El Shaddai, o Elohim todo-poderoso. Depois nós vemos Yahushua em Patmos e a visão de Yahushua honrado, a mensagem às 7 sinagogas judaicas messiânicas da Ásia, né? A Kehilot e a Rutim Notzerim, Baruch Hashem. E para finalizar, a gente não tem jeito, do começo e volta para o início, né? Baruch Hashem, em plena Malka Torá, em plena Rainha Torá, para encerrar, a Sefer Bereshit, livro de Gênesis, a Olam Shatuchá, o mundo plano, o mundo, a world that has been developed for all well-being, ou um mundo que foi desenvolvido para o nosso bem-estar. Kohav Shatuchá, terra plana. Eretz Shatuchá, terra plana. Adamah Shatuchá, terra plana. A criação do Shamaim ou domo, né? A criação, a Shamaim a Eretz Shatuchá, a criação do domo e da terra plana. E aí nós vemos a dicotomia holística, que significa alma e espírito integrais, a Nefesh Ve Aruach integrais, a Nefesh Ze Agaf, ao meu corpo, o ser humano é bidimensional, possui duas dimensões, corpo e espírito, semelhantemente ao próprio soberano Yahweh Elohim. Et a Yeshua Ishel HaNefesh, a salvação é da alma.
E assim começa, vamos lá. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Elohim o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do Tehom, ou abismo, mas Aruach Elohim, o Espírito de Elohim parava sobre a face das águas, ou da face da água. Vaiomer Elohim ehi or vaechi or. E disse Elohim, haja luz, e houve luz. Viu Elohim que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Elohim chamou a luz dia, e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã. E ao rishon do primeiro dia, e disse Elohim, haja um domo no meio das águas, ou rekia, né? Aleph rekia, no meio da água, né? Amaim, e haja separação entre água e água. E fez Elohim Arekia, e separou as águas que estavam debaixo do domo, que estava acima do domo, e assim foi, que estava abaixo do domo e acima do domo, né? Arekia, domo, Rekia. Chamou Elohim Arekia, Arekia Shamayim, né? O domo do céu ou o domo celeste. E foi à tarde e amanhã, e ao Sheni, o segundo dia, e disse Elohim, ajunte-se num só lugar a água que está debaixo do domo, e apareça o elemento seco, né? A terra. E assim foi, chamou Elohim ao elemento seco, Eret, o ajuntamento da água. Viu Elohim que isso era tov, ou bom, e disse Elohim, produza a Eretz, ou terra, relva, ervas, que deem sementes e árvores frutíferas, que segundo a sua espécie deem fruto, e que tenha em si a sua semente sobre a Eretz, ou terra, e assim foi. E a terra, ou Eretz, pois produziu relva, ervas que davam sementes segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto, que tinha em si a sua semente segundo as suas espécies. E viu que Elohim que isso era tov, ou bom, e foi à tarde e amanhã, né? Ayom Shlishi, ou terceiro dia, e disse Elohim, haja luminares no domo, Hashamayim, para fazerem separação entre o dia e a noite, né? Sejam eles para sinais e para estações, para dias e anos. Olha, aqui serve para duas coisas. Há uma interligação, tá certo? Entre a doutrina da Terra plana e o calendário lunisolar de Elohim, gente. Estão interligados completamente, e sirvam de luminares no Arekia Shamayim, no domo do céu ou no domo celeste, para iluminar a Eretz, ou a terra. E assim foi. E Elohim, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, né? É a lua, o luminar maior para governar o dia, o sol, e o luminar menor para governar, quase que não sai. A noite também fez a Koavim, ou as estrelas. E Elohim pôs Berek Shamayim no domo do céu, ou no domo celeste, ou em domo celeste, ou em domo do céu, para iluminar a Eretz, ou terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Elohim que isso era tov, ou bom, e foi à tarde e amanhã, né? Ayom Revi, o dia quarto, e disse Elohim, produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves assim, acima a Eretz, né? Be Arekia Shamayim, né? Ou acima da terra, no domo do céu, ou no domo celeste, criou, pois, Elohim os monstros marinhos e todos os seus seres viventes que arrastavam, os quais a água produzia abundantemente segundo as suas espécies, e toda árvore que voa segundo a sua espécie. E viu Elohim que isso era tov, ou bom. Então Elohim os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a água do mar, e multipliquem-se as aves sobre a Eretz, né, ou a terra. E foi à tarde e amanhã, né? Yom Hamishi, né, o quinto dia. Baruch Hashem. Então aqui, olha, adiante a gente vai ver aqui a criação dos seres viventes. Não é? Aí vem o Yom Shishi, né, o dia sexto, ou sexto dia, conhecida como a sexta-feira, não é? Lunisolar,
Vê a Yom Shabbat, né? E o dia de Shabbat. Aí que vem o Gan Eden, o Jardim do Éden, etc, 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 etc. Ok? Então, olha, nós vemos aqui, este é o judaísmo messiânico, tá certo? Da Beit Knesset Beit Yahu Elohim, de Beit Yahu Elohim Sinagoga, ou o judaísmo messiânico da sinagoga Beit Yahu Elohim, ou ainda o judaísmo messiânico da sinagoga Casa do Poderoso Yahu, traduzindo Baruch Hashem, e aqui foram apenas algumas das 341 provas, né? 341 provas ou referências e concordâncias escriturais. Está quase uma prova por dia, uma vez que o ano tem 365 dias, né? No ano bissexto tem 366 dias. Então aqui, né, foi mais este belo áudio-vídeo shiur, né? Nós pretendemos colocar, né, todas as 341 provas escriturais em forma de imagem dentro deste áudio-vídeo shiur. Todas as 341 referências e concordâncias escriturais. Todas as 341 provas e referências escriturais, como imagens, né, dentro deste belo áudio-vídeo shiur, né, a doutrina da Terra plana, não é? Se isso não é uma doutrina, por favor, um dogma tem 4 provas escriturais. Uma doutrina tem 8, nós estamos com 341 provas escriturais. Dá quase uma prova por dia. Baruch Hashem. Se isso não é uma da doutrina da Terra plana, e é deixada na sua palavra. A palavra de quem? De Yahu e Yahushua. Tá bom? Tá lá. Então é a palavra de Yahushua, a palavra de Yahu. A Ketuv Shel Yahu, na escritura de Yahu, no documento de Yahu, Baruch Hashem, não é um documento qualquer. Estamos lançando pela Ratshom, Rachem Verhamim, né, pela vontade, desejo, misericórdia e misericórdias de Elohim, agora no mês de março de 2022, este é o intuito, projeto, orem neste sentido, Baruch Hashem, então a todos, né? Shalom lekulam, shalom aleichem, né? A shalom Yahu, a shalom de Yahu, shalom, shalom, que o grande rei continue abençoando ricamente a todos, bem como as suas respectivas famílias, familiares, amigos e vizinhos, Bisham Yahushua, amém. Shalom, shalom, tchau, tchau. Shalom, shalom. Tchau, tchau.